Aqui agora. Aqui agora. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Aqui e Agora. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Bloco Econômico NAFTA 2.0. Bom, vamos dar início à nossa discussão falando um pouquinho sobre o antigo NAFTA. O NAFTA era o bloco econômico formado por Estados Unidos, Canadá e México. A sigla em inglês significa Tratado Norte-Americano de Livre Comércio e surgiu em 1994. O objetivo do NAFTA era promover a integração comercial entre os seus países membros, o que se faz por intermédio, sobretudo, da redução das tarifas alfandegárias. Entre as características do NAFTA, a que mais se destaca é a elevada desigualdade econômica entre os seus países membros. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, exercem uma influência sem igual sobre os seus vizinhos membros do acordo regional em questão, de modo que as economias do Canadá e México encontram-se bastante dependentes dos estadunidenses, embora essas relações de dependência expressem-se de maneiras distintas. O Canadá é considerado como uma extensão territorial dos Estados Unidos, uma vez que esse país absorve quase 80% de suas exportações, porém o Canadá é um país desenvolvido e que não segue os estadunidenses em muitas posições. O México é bastante dependente dos Estados Unidos e apresenta uma grande desvantagem em termos de balança comercial, pois seus produtos possuem menos tecnologia agregada e saem mais baratos que os dos seus vizinhos. O NAFTA ele deve ser considerado como um bloco estritamente econômico, o que significa que a relação entre os seus membros não passam por outras esferas, como ocorre, por exemplo, na União Europeia. Existem diversas críticas quanto aos aspectos negativos do NAFTA e as principais delas estão relacionadas com a política interna dos seus membros. No cenário mexicano, a principal crítica interna que se faz está relacionada com a intensificação da dependência econômica do país em relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a principal crítica está ligada com a migração das fábricas do país para os outros dois países, pois isso causa uma perca muito grande de postos de trabalho com a saída das empresas nacionais para outros territórios. No Canadá, as reclamações fazem-se também pela elevação da dependência do país em relação aos Estados Unidos, e além disso, os canadenses também acreditavam que o NAFTA seria um fator limitante para a sua atuação em outras partes do mundo. O antigo acordo feito entre os três países norte-americanos, Estados Unidos, México e Canadá, estava em vigor desde 1994, até a proposta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2017, de renovar o acordo em busca de uma mudança na interação de comércio entre esses países, onde Trump acreditava que a economia americana estava sendo afetada e sofrendo prejuízos, principalmente em relação ao comércio com o país mexicano, em que os mexicanos também criticavam o NAFTA, dizendo que promoviam a dependência do país em relação aos Estados Unidos, assim como o Canadá acreditava que os Estados Unidos limitavam a economia canadense em relação aos outros países. O acordo foi fechado primeiramente de forma bilateral entre os Estados Unidos e o México, e somente depois de diversas negociações e discussões que o Canadá concordou em fazer parte do acordo. E em 30 de novembro de 2018, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, junto ao ex-presidente do México, Enrique Peña Nieto, e o atual primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, fecharam um acordo em Buenos Aires, na Argentina, enquanto ocorria a cúpula do G20. Os principais objetivos do NAFTA era reduzir as barreiras alfandegárias em relação às taxas cobradas dos produtos importados, favorecer a circulação dos bens e serviços, promover o aumento das oportunidades de investimento e oferecer condições justas para a competição na área de livre comércio. No ano de 2018, a estimativa de renda per capita em dólares era de 46.200 para uma população de 490 milhões de habitantes, com o IDH de 0,867. O comércio entre os países membros desse bloco econômico é feito com taxas menores. Dessa forma, esse bloco visa desconstruir as barreiras comerciais. Com a assinatura do Tratado de NAFTA, foi possível colocar um fim nas barreiras alfandegárias para a melhor circulação de mercadorias entre os países envolvidos. O NAFTA 2.0 representou mudanças significativas à relação entre México, Estados Unidos e Canadá, ao incorporar dispositivos com previsões sobre plataformas digitais de comércio e regras de origem mais aprofundadas. A entrada em vigor do NAFTA 2.0 pode refletir um impacto nos preços para o consumidor final, visto que essa maior rigidez quanto às regras de origem visam a fazer frente aos produtos provenientes do continente asiático, em especial o da China. O novo acordo estendeu garantias de propriedade intelectual ao setor farmacêutico e de tecnologia agrícola. Além disso, discute-se também a ampliação de direitos autorais, que serão estendidos para 70 anos após o falecimento dos autores.
apontando um ganho direto aos Estados Unidos, que detém grande parte da produção científica e tecnológica da região. Por sua vez, muitas das medidas acordadas não apresentam expectativas positivas, gerando um clima de incerteza no bloco, principalmente ao incorporar uma cláusula que flexibiliza a denúncia do tratado acordado. Perspectivas futuras. O acordo entre os três países segue firme, mas levando em consideração a cláusula sunset, em que diz que o acordo só vale enquanto o tratado durar, o acordo vale somente por 6 anos, e após esse tempo, os líderes dos três países, Estados Unidos, México e Canadá, se reunirão novamente para renovar ou cancelar o acordo. E isso definirá se ocorrerão novas mudanças e acordos no UNSCA. Bom, nós resolvemos fazer uma pesquisa simples para ter uma ideia do conhecimento do pessoal sobre os blocos econômicos, sobre o NAFTA, enfim. Obtivemos 53 respostas no total. Entre os participantes tivemos professores e estudantes do ensino médio, universitários e os nossos próprios familiares. Lembrando que a pesquisa foi realizada virtualmente, respeitando o distanciamento social e o momento da pandemia em que vivemos. Você pode acompanhar os resultados da pesquisa em gráfico na sua tela. O formulário continha 4 perguntinhas. A primeira delas foi: você sabe o que são blocos econômicos? E como vocês podem ver aí na tela, 69,8% dos participantes disseram que sim e 30,2% que não sabem o que são blocos econômicos. A segunda pergunta foi: você conhece o NAFTA? De acordo com as respostas que tivemos, 54,7% dos entrevistados disseram que não e 45,3% que sim. No terceiro questionamento, perguntamos se os participantes sabiam da mudança do antigo NAFTA para o atual UNSCA. A maioria dos entrevistados, 71,7%, disseram que não e apenas 28,3% disseram que sim. Na quarta e última pergunta, os participantes foram indagados se sabiam quais países formam o bloco econômico em questão. 50,9% disseram que sim e 49,1% disseram que não. Fazendo uma análise geral, podemos perceber que a maioria das pessoas sabem o que são blocos econômicos, sabem quais são os países participantes, mas não sabem associar o nome do bloco aos países que integram e ainda não conhecem as ações e mudanças que ocorrem dentro dele, como, por exemplo, aqui no nosso caso, a mudança do NAFTA para o UNSCA. Bem, mais um episódio do nosso videocast aqui agora está chegando ao fim. Esperamos que você tenha compreendido nosso tema de hoje. E para encerrar, trouxemos uma frase de Austria Júnior bem globalizada que diz o seguinte: uma nação que aspira à liderança do bloco econômico em seu continente e, igualmente, aspira uma cadeira no parlamento da ONU e ainda o respeito das outras nações e a confiança das instituições políticas internacionais, precisa, primeiramente, conquistar o respeito dentro da sua própria nação. Nos vemos no episódio seguinte, falando ainda sobre globalização, mas o assunto específico vocês devem ficar no aguardo, porque isso é aqui e agora. Aqui e agora. Aqui e agora.